10h mais 7 minutos, segunda-feira, dia de falarmos de mente aberta. O Papo é Psique com o psicanalista José Milton Castan. Muito bom dia, José Milton. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, ouvintes do Cruzeiro FM. Bom, hoje nós damos continuidade ao assunto A Criança é o Pai do Homem. É, de fato, um assunto que mexe demais com as pessoas, principalmente hoje, quando se fala muito a respeito da primeira infância, né? Que alguns dizem de 0 a 6 e outros de 0 a 7. Então, nós vamos ficar com essa segunda medida, né? De 0 a 7 anos. No programa anterior, você definiu muito bem o porquê dessa importância, né? Da criança ser o pai do homem, porque é quando nós temos todo um desenvolvimento cognitivo importantíssimo na vida de todos nós, não é, Castan? De fato, Maria Helena, o que acontece na primeira infância fica impregnado, fica marcado na memória da criança e estes serão os referenciais na vida adulta. Então, não é difícil a gente parar e lembrar, por exemplo, que talvez tenhamos um determinado dia um cachorro corrido atrás de nós, ou o nosso irmão tenha jogado um bichinho em nossa direção, e esses assuntos, esses fatos, eles acabam ficando guardados e gravados na memória, e mais para frente, situações que são similares, situações que ficam associadas, parecidas, elas vão ter a capacidade de fazer com que os mesmos sentimentos que aconteceram naquela época, um medo, por exemplo, em situações que são similares, esse medo pode vir a surgir novamente. Tem uma pequena máxima que diz o seguinte, que quem bate esquece, quem apanha jamais esquece. E isso, na criança, é algo que marca profundamente, né? Marca, fica impregnado, fica cinetado, fica gravado indelevelmente na memória da criança. E o que nós sabemos é que os maus tratos, os abusos físicos, abusos morais, abusos sexuais, eles sempre serão percebidos como negativos e vão impactar negativamente na memória da criança. Haja visto, por exemplo, uma menina que vivenciou a experiência de o seu pai ter a abandonado quando ela tinha 3, 4, 5 anos. Essa menina, ela pode, não necessariamente que vai, mas ela pode, na fase adulta, desenvolver um ciúmes patológico. Ela pode ser que venha a ter, pelo seu namorado, um sentimento de posse ou um sentimento de ficar monitorando a sua atividade nas mídias sociais, com quem ele fala. Por quê? Como ela vivenciou lá atrás um sentimento de perda muito grande, ela vai tentar evitar que esse mesmo sentimento aconteça. E como ela faz isso? Sendo ciumenta, e sendo ciumenta, o que quer dizer? Ela fica a todo instante monitorando o que o namorado ou o que o seu parceiro está fazendo. É simplesmente para evitar que aqueles sentimentos e aquelas emoções que ela vivenciou está impregnado na memória. E muitas vezes é inconsciente, isso não está na consciência, ela não consegue evocar e lembrar que ela foi um dia abandonada pelo pai. Ou relacionar isso também com o pai. Exatamente, ou relacionar com o pai, mas esses sentimentos, eles estão lá dentro, eles estão impregnados. E em situações similares, a possibilidade desses mesmos sentimentos serem eliciados, aparecerem, é real. Isso faz com que aqueles medos que a gente desconhece, eles aflorem, então? Exatamente, Maria Helena. E é o que nós chamamos, na psicanálise, especificamente, das neuroses. Os fatos, o passado é prólogo. O que aconteceu no passado fica marcado. Quando vem o presente, pode ser que eu tenha aqueles sentimentos ruins do passado. E isso é inconsciente, não é de uma maneira tão clara. Por isso que na análise, no tratamento psicanalítico, o tratamento pela fala, a cura pela fala, é fazer com que a pessoa
encontre no seu passado os motivos e os porquês que ela é desse jeito, dessa maneira na vida atual. E de que forma essa pessoa vai poder modificar-se para não ter tantos medos e não ter tanto sofrimento, não ter essa neurose? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, porque às 10 horas mais 12 minutos nós fazemos um pequeno intervalo no nosso Cruzeiro em Revista. Cruzeiro FM. Tocando o que há de melhor no mundo da música. Estamos apresentando Amanhã de Música e Informação. Cruzeiro em Revista. 10 horas mais 16 minutos, estamos aqui conversando com o psicanalista José Milton Castan. Falamos que a criança é o pai do homem. No bloco anterior deixei uma pergunta no ar, né? De que forma lidar com essas situações? Falar sobre o que nos aconteceu pode, de fato, nos dar maneiras de superar essas dificuldades? Às vezes a gente percebe que algumas pessoas têm essa necessidade, querem contar alguma coisa, mas não sabem como, têm medo. Muitos dizem que quem procura a ajuda de um psicanalista, de um psiquiatra, de um psicólogo, é porque é louco. E não é por aí, não é, Castan? Não é por aí mesmo, né? Quando se encontra-se em situações que a pessoa não consegue, ela por si só, superar as suas dificuldades, obviamente que um apoio é fundamental. Respondendo à tua pergunta, Maria Helena, as saídas são N, nós sabemos de todas elas. Quando uma pessoa vai, por exemplo, para a igreja, ela, de alguma forma, ela está fazendo algum tipo de terapia. Eu sempre brinco o seguinte, uma terapia pode ter o mesmo valor de quando duas pessoas, dois amigos estão no boteco batendo um papo e um fala alguma coisa para o outro que a gente fala, né? Cai a ficha. E a pessoa fala, poxa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Uma conversa de duas donas de casa batendo um papo, pode ser que saia alguma informação para que a outra faça algum tipo de elaboração. O que acontece é que na psicanálise, e o Freud fez muito bem, talvez o maior legado do Freud tenha sido exatamente esse, não só os conceitos que ele desenvolve, mas muito mais a metodologia de tratamento das neuroses, desses aspectos do passado que ficam repercutindo na vida atual. É pela fala. E nós sabemos que simplesmente falar já tem a capacidade, já tem uma condição enorme de aliviar o sofrimento. Então, o que nós sempre acreditamos e sempre falamos para as pessoas, se você está numa situação que você percebe que já não consegue mais lidar com ela, procure alguém para colocar para fora, procure alguém para falar. Agora, se isso for dentro de uma terapia, dentro de um set analítico, com uma técnica, com uma metodologia, a capacidade de solução ou a capacidade de autoentendimento, de conhecimento, obviamente é muito maior. Porque muitas vezes eu sempre brinco da seguinte maneira, ninguém pode procurar alguma coisa que não sabe. Quando a gente descobre que perdeu alguma coisa, aí nós passamos então a procurar aquilo que nós perdemos. Na psicanálise, especificamente na psicanálise, na terapia do insight, o que nós procuramos é fazer com que o nosso paciente encontre no seu passado, nas suas histórias e fundamentalmente nas histórias doloridas, nas histórias tristes, encontre os motivos por quais motivos que ela é daquela maneira na atualidade. E quando isso acontece, sempre é um momento muito importante, um momento emocionante dentro da análise, que a pessoa encontra, ela faz o que nós chamamos de catarse, né? Aquela emoção enorme que ela encontra os significados do passado na vida atual. E aí ela tem que, obrigatoriamente, fazer uma ressignificação. Se ela quiser dar continuidade nesse processo de autoconhecimento, de crescimento, é ressignificar aquilo que aconteceu no passado. Ou seja, você se utilizar daquilo que houve um sofrimento para fazer um novo aprendizado. É isso, Maria Helena. Talvez uma história bastante cotidiana e talvez não seja diferente da história de muitas de nós, e é a minha história.
os nossos passados na infância, os nossos pais, há 20, 30, 40 anos atrás, não tinha o conhecimento que nós hoje temos, o quanto é importante de dar carinho, afeto, amor, atenção a essas crianças. Mais fundamentalmente naquela época era o rigor da moral, do aprendizado, de como ser correto, e muito menos o amor, o afeto. O que acontece é que, sistematicamente, eu tenho encontrado no meu consultório pessoas, adultos, que se ressentem de não ter tido este afeto dos seus pais lá atrás. O caminho para a solução disso, depois de muita conversa, depois de muito falar, é que a pessoa passe a entender que, possivelmente, os seus pais também não receberam este amor, este afeto, e ninguém dá aquilo que não tem. Eles não puderam dar aquilo que eles não tinham, mas eles deram aquilo que eles tinham, o que era importante, que é a correção moral, que é o rigor, que é a coisa certa, de se fazer a coisa certa. Agora, quando nós fazemos esse tipo de análise, né, principalmente em relação à família, hoje nós podemos dizer que o brasileiro, mesmo não tendo recebido tanto afeto, é um povo que é muito afetuoso, né? Ah, Maria Helena, sem dúvida nenhuma. Eu posso falar com bastante propriedade. A gente recebeu em casa vários intercambistas lá do Rotary, e aquilo que fica muito gravado para a gente, né? O que eles falam ad eternum é que eles nunca encontraram um país e um povo tão afetuoso como o nosso. Agora, recentemente, no Campeonato Mundial de Futebol, a gente viu isso, né? Como as pessoas foram embora daqui com um sentimento de um país acolhedor, um país afetuoso, um país carinhoso, que é o grande legado que nós temos no nosso país. Talvez nós não sejamos um povo ainda tão compenetrado e tão ligado às coisas que devem ser feitas de maneira real, verdadeira, e nós estamos aí vivenciando um momento infinitamente importante na questão do lava-jato, na questão da corrupção. Nós vamos chegar um dia, num momento que tudo isso realmente tenha valor, e nós levantemos bandeiras contra isso. Mas se tem um aspecto que contrapõe a isso, que é favorável, é o quanto o Brasil tem esse sentimento de calor, de acolhimento às pessoas, como nós somos carinhosos para com o outro. Esse é o grande valor que nós temos na nossa cultura brasileira. E termos a consciência de que cuidar das nossas crianças é importantíssimo para que nós possamos ter um mundo melhor. Se existe algo de mais importante do que isso, eu não sei, mas sem dúvida nenhuma, cuidar das nossas crianças, né? Sempre com o rigor. Eu não abro mão do rigor, né? Se tiver que dar, e eu fiz isso, uma palmadinha, não aquela palmada com raiva, mas uma palmada de conserto, de referencial para a criança, tem que ser dado. Uma palavra mais dura, mais rígida, tem que ser feita assim. Mas, sem dúvida nenhuma, o amor, o carinho, a atenção, aquilo que nós chamamos dentro da psicanálise o holding, né? O cuidado, é isto que faz com que essa criança, muito possivelmente, passe bem a sua infância e torne-se um adulto menos neurótico, um adulto mais equilibrado e mais comprometido com as suas verdades. José Milton Castan tem página na internet que você acessa como? www.psicastan.com.br. Muito fácil, psicastan.com.br. E se você quer também participar do nosso programa, você pode enviar através do cruzeiroemrevista@cruzeirofm.com.br o seu questionamento, a sua dúvida, né? O seu elogio, a sua crítica, enfim, estamos aqui para fazer o melhor por você, porque aqui a mente é aberta, não é, Zé Milton? E é pelo conhecer, pelo saber, e esse é o nosso projeto, essa é a nossa vontade de disseminar este saber, este conhecimento para os nossos queridos ouvintes, para que eles se apropriem dessas informações e façam as suas modificações, tenham as ferramentas para fazer as suas modificações e que evoluam. Porque, sem dúvida nenhuma, no decorrer
deste ato, e se for um ato psicoterapêutico, psicanalítico, nós esperamos que surjam mudanças, e não importa que tipo de mudanças e o quanto essas mudanças sejam. Transformações e evoluções, elaborações de forma que a pessoa vá se conhecendo, tendo pensamentos mais claros, comportamentos desautomatizados e muito mais adaptados. E a pessoa vai dessa maneira crescendo, se desenvolvendo emocionalmente e resultando então uma personalidade mais larga, rica em sentimentos, seguro e sensível para consigo mesmo e mais insensível para as pressões do nosso mundo contemporâneo. Muito obrigada, uma ótima semana e até a próxima. Agora 10h26. 92,3 Cruzeiro